Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês como é que foram os jogos da NBA desse domingo, dia 5 de janeiro. Beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. Queria destacar os principais jogos, né, que eu já tinha comentado no vídeo de ontem. Esse é Oklahoma e Boston, que foi um jogão. Na reta final, o Oklahoma, assim, criou uma grande margem, mas ao longo do jogo inteiro, muito equilíbrio. Esse Houston Rockets e Lakers, eu tinha destacado que era interessante também. Eu assisti, diria que o segundo tempo praticamente inteiro. O Lakers encostou no placar, mas na reta final teve turnover. Quando o LeBron ia matar uma bola de três para deixar o jogo mais equilibrado ainda, nos segundos finais, o Anthony Davis fez falta. E esse Warriors e Sacramento eu fiquei surpreso, cara. Uma margem muito grande, né? Dessa vitória do Sacramento. E de 30 pontos, né, cara? Ainda mais jogando em São Francisco. Eram esses os três jogos que eu mais tinha destacado, né? Enfim, vamos aqui começar. Primeiro por esse Oklahoma e Boston. Lembrando que esse Clippers e Atlanta Hawks foi na madrugada de sábado para domingo. Então eu já comentei no vídeo de ontem. Beleza? Então vamos lá, começando por esse Oklahoma e Boston. Ficou 105-92 para o Oklahoma. Começando pelos destaques do Oklahoma, já vale destacar de novo, sempre o Shai, né? Fez 33 pontos. Quase todo o jogo ele tá passando da linha dos 30 pontos. Mas eu achei que no momento decisivo, ele errou bastante. Ele teve muitos turnovers, cara. Quando era pra matar o jogo, enfim, ele errou bastante. Acabou que nos segundos finais, nos minutos finais, ele ainda matou mais uma bola que foi importante também. Mas é porque o Boston tava num jogo realmente ruim, né? Não matou quase nenhuma bola de três em relação ao padrão deles. E até por isso não passou dos 100 pontos o Boston. Mas o Shai, em vários momentos nessa reta final, ele acabou cometendo alguns turnovers que acabou tendo mais sorte do que o juízo, né? Que o Boston não estava em um bom jogo. O Dort, pra mim, mesmo com 14 pontos, pra mim o Dort é o nome do jogo. Na reta final do jogo é ele que rouba a bola, é ele que faz bandeja, é ele que matou três bolas de três. Dessas quatro que ele matou, três, todas na reta final do jogo. Inclusive, eu queria destacar que o estilo do Dort é muito parecido com o Holiday, né? Que foi justamente o rival do Celtics, que fez um jogo abaixo, né? O Holiday pelo que ele pode, né? Não matou nenhuma bola de três, enfim, mas pelo menos 10 rebotes, né? Eles têm um estilo de jogo parecido, que são os famosos operários do time, né? Caras que se esforçam bastante, enfim. E o Dort é talvez até mais importante para o Oklahoma, porque o Boston tem um elenco talvez um pouquinho melhor ainda. Mas enfim, o Dort é importantíssimo, talvez o principal jogador da partida, mesmo com 14 pontos, o Shai fez mais do que o dobro. Para manter o Oklahoma no jogo durante a partida inteira, o Shai foi fundamental. Mas no momento decisivo, na reta final, o Dort realmente foi importantíssimo também. O Casey Wallace com apenas duas assistências, fez ao menos 13 pontos, né? O Jalen Williams, que na teoria é o segundo principal jogador desse time, fez apenas 10 pontos, e mesmo assim o Oklahoma conseguiu vencer, né? Mesmo com ele abaixo. Hartenstein com 10 rebotes. O Aaron Wiggins vindo muito bem do banco, com 15 pontos, matando 3 bolas de 3. Enfim. Já olhando o lado do Celtics, caraca, o Tatum apenas 13 pontos, né, cara? Um de 5 na bola de 3. Olha aqui, ó, J Marrom. É porque o aqui traduz automaticamente. Deixa eu colocar certo aí, ó. Jaylen Brown, 10 pontos, também abaixo. Os dois principais jogadores do time não beiraram 15 pontos, cara. Realmente bem abaixo. O Derrick White, que chamou a responsabilidade, né? 33 pontos, 11 rebotes. Se não fosse o Derrick White, o Boston teria sido humilhado nesse jogo, né? Porque os dois principais abaixo, o Porzingis também abaixo, só 15 pontos. Enfim, se não fosse o Derrick White, esse jogo teria sido muito preocupante para o Boston. O banco também mal, né? Ninguém bateu nem 7 pontos. O Pritchard jogou só 8 minutos também. Isso que ainda pegou 6 rebotes, né? Com apenas 8 minutos e nem é a característica dele. Enfim. E com isso, vitória do Oklahoma. Próximo aqui, o Pelicans venceu do Wizards. Já tinham se enfrentado esses dias atrás. Se enfrentaram de novo. O Pelicans tinha vencido e agora venceu de novo. Tá bom? Começando pelo Wizards. Destaques aqui.
Kyle Kuzma, maior pontuador, com 28 pontos. Ele vem voltando a pegar ritmo de jogo por agora, né? Acho que é o quarto ou quinto jogo que ele tá jogando só, recentemente, e já vem com o maior pontuador do time, né? Acaba que não foi o suficiente para vencer do Pelicans. O Alexandre Sarr com 18 pontos e 11 rebotes, muito bem. O Carrington com 16 pontos e 7 rebotes também. Ó, Jimmy Butler? Não. Jared Butler, 17 pontos. O Valanciunas contribuiu com 7 rebotes também. Se eu não me engano, o Valanciunas é ex-Pelicans. Eu acho que sim. Olhando o lado do Pelicans agora, o principal pontuador foi o CJ McCollum, com 25 pontos. Depois o Trey Murphy com 22 pontos e ainda 8 rebotes. O DeJounte Murray fazendo um triplo-duplo. Não fez tantos pontos, né? Apenas 14, mas fez 10 rebotes e 12 assistências. O Missi ainda fez 16 pontos, bem acima da média dele, porém em relação a rebotes abaixo. Apenas 7, né? Para um cara que é pivô e pega muitos rebotes. Mas acabou que o DeJounte Murray fez essa função. O Herbert Jones ainda com 11 pontos também. No geral é isso. Vitória do Pelicans contra o Washington Wizards. Agora a gente vai para a vitória do Cleveland contra o Charlotte. Quase falei aqui vitória do Cleveland contra o Cavaliers. Vitória do Cleveland Cavaliers por 115 a 105 contra o Charlotte. Vamos lá. Destaques aqui do Cleveland. Principal pontuador Darius Garland com 25 pontos, matando 4 bolas de 3. Donovan Mitchell fez 19 pontos. O Jarrett Allen com duplo-duplo, né? 19 pontos e 11 rebotes. O Mobley só fez 5 rebotes, né? Mas contribuiu com 17 pontos. O Niang ainda veio do banco. Ele vem entrando muito bem, sempre convertendo bolas de 3. Ó, converteu ao menos 2 também nesse jogo. Fez 10 pontinhos, importante vindo do banco. O Lever também contribuindo com 6 assistências. O Jerome também com 5. O Max Strus com 4. Caras importantes vindo do banco. O próprio Young com mais 3 assistências. Olhando o lado do Charlotte, o Lamelo, principal jogador do time, 24 pontos, mas apenas 4 assistências, pelo padrão dele abaixo. O Brandon Miller com 24 pontos, bem também. O Mark Williams fez 9 rebotes, 11 pontinhos. Miles Bridges ainda com 11 pontos e 8 rebotes. Caraca, Josh Green, 22 minutos em quadra, não fez um mísero ponto. E o Nick Smith Jr. fez 18 pontos, contribuindo também, vindo do banco para cima do Charlotte. Aí agora a gente vai para a vitória de Utah Jazz, segunda vitória seguida, né? Tinha vencido do Miami, agora vence do Orlando também, vem mostrando uma certa melhora o time de Utah e venceu do Orlando em Orlando, né? Sempre uma missão difícil, é verdade que o Orlando ainda sem o Franz Wagner, mas é difícil. Caraca, olha que coisa horrível esses titulares do Orlando. Nenhum bateu 13 pontos. 4 dos 5 titulares não bateram a casa dos 10 pontos. Aí é realmente difícil. Acho que passa muito pelo mau jogo do Tristan da Silva no quesito pontos, né? Apenas 6 e ele vinha sendo o maior pontuador desse time. O Bidatz ainda contribuiu com 9 pontos e 11 rebotes. O Cole Anthony, o maior pontuador, com 12. O KCP bem abaixo, né? Apenas 2 rebotes e 2 assistências também. O Howard veio bem do banco. O Wendell Carter Jr. veio bem do banco também, mas não foi o suficiente para o Orlando. Olhando o lado do Utah Jazz, Sexton com 20 pontos, o Kessler fez 10 pontos e 17 rebotes. Esse Sensa Bog aí, cara, já é o segundo jogo que ele bate mais de 20 pontos. A gente tem que começar a ficar de olho nele, cara. Matou 5 bolas de 3, vem entrando muito bem esse cara. Agora a gente vai para a vitória do Houston Rockets, 119 a 115 contra o Lakers, beleza. Olhando aqui primeiro o lado do vencedor e mandante, Houston Rockets, Jalen Green, 33. E se eu colocasse no português? Jalen Verde. Enfim, 33 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Amen Thompson, 23 pontos e 16 rebotes, monstruoso. Van Vliet com 15 pontos, Singan com 14 pontos, o Dylan Brooks com 5 também. O Steve Adams veio muito bem do banco, pegando 9 rebotes em apenas 16 minutos, espetacular. Enfim. Já olhando o lado do Lakers, Anthony Davis com 30 pontos e 13 rebotes, Austin Reeves com 21 pontos e 10 assistências, mas não pegou uma mísera assistência. Nesse quesito, bem abaixo em relação aos últimos jogos, mas mesmo assim, 21 pontos e 10 assistências em 41 minutos de quadra. LeBron com 21 pontos, 9 assistências e 13 rebotes, né? Por pouco não fez um triplo-duplo.
Esse jogo ele subiu demais a média de rebotes dele, né? Quem quiser olhar o retrospecto recente do LeBron, ele vinha fazendo 3, 4 rebotes vários jogos seguidos. Do nada, nesse daqui ele fez 13. É verdade que nos minutos finais, sempre nesse negócio de lance livre pro Lakers parar a jogada com falta, todas essas faltas que faziam no Houston Rockets é incrível. Todos os rebotes caíam na mão do LeBron, já pedia o timeout, então só ali ele pegou uns 3 rebotes, só nos minutos finais. Max Christie tá jogando demais, 14 pontos. Hashimura também contribuiu com 13. Finney Smith vindo muito bem do banco com 13, mas dos reservas só o Finney Smith contribuiu com minimamente decente alguns pontos, né? Aí a gente vai para o último jogo, que foi a vitória do Sacramento Kings contra o Golden State Warriors, vitória por 129-99. Jogo em São Francisco, o Warriors humilhado dentro de casa, né, cara? O Curry com 26,7 rebotes, mas nenhuma assistência, cara. Ele vem com médias interessantes, dessa vez bem abaixo no quesito. O Wiggins fez 18 pontos, e aí é muito em função do Kuminga não ter jogado, né? O Kuminga fez muita falta, e aí o Wiggins chamou a responsabilidade que o Kuminga normalmente chamaria, mas faltou os pontos do Kuminga nesse jogo, né? Draymond Green com 10 pontos, também só 4 rebotes e 4 assistências. O Schroeder apenas 3 pontos, muito mal. O Trace Jackson Davis nenhum ponto, muito mal também. O Moses Moody veio bem do banco com 13 pontos. Kevin Looney também bem com 9 pontos, mas só 5 rebotes. Tudo bem que jogou só 15 minutos, né? O Buddy Hield também só 1 de 5 nas bolas de 3, que é a especialidade dele. E o Waters, que vinha de um jogo acho que de 15 pontos, dessa vez apenas 5, né? O Gui Santos entrou, né? Provavelmente na reta final com o jogo já perdido. Ainda jogou 12 minutos, fez 2 pontinhos. Enfim, o brasileiro Gui Santos. Olhando o lado do Sacramento, maior pontuador empatado com o Curry, né? Com 26 pontos. O Malik Monk, matando 5 bolas de 3 e ainda deu 12 assistências. Sabonis com 22 pontos e ainda 13 assistências. DeRozan com 12 pontos, mas não pegou nenhum rebote, apenas uma assistência. Keegan Murray 11 pontos, mas apenas 4 rebotes também. O Ellis fez 11 pontos. O Sacramento venceu mesmo sem talvez seu principal jogador, né? O De'Aaron Fox. Então, e com uma margem grande, inclusive. Veio do banco Kevin Werther com 16 pontos, matou 4 bolas de 3. Ele é realmente bom nesse quesito, né? Esse Carter também contribuindo. O Trey Lyles com 9 rebotes, também é um cara bom nesse quesito. Enfim, com isso a vitória de Sacramento. Tá bom? Só para fechar, os jogos que vão ter hoje, nessa segunda-feira, são esses, ó. Philadelphia e Phoenix Suns. Jogo em Filadélfia, né? Philadelphia vive um momento melhor. Eu acredito que seja favorito. Eu acho que vence. Detroit e Portland Trail Blazers. O Detroit faz uma boa temporada. Bem melhor do que eu esperava. Bem melhor do que a temporada passada. E o Portland também tá até melhor do que eu esperava. Eu achava que ia ter bem mais derrotas. Enfim. Depois o Brooklyn contra o Indiana Pacers. Um jogo que o Indiana é mais time, mas é fora de casa. Então pode dar um equilíbrio a mais. Toronto contra o Milwaukee Bucks. O Toronto tem ali o Grady Dick, o Scott Burns e o RJ Barrett, que são interessantes. Ainda tem o Quick ele voltando a jogar dando assistências. Jogo em Toronto pode ser bem equilibrado, já que o Milwaukee vem de derrota em casa pro Portland Trail Blazers. O Knicks, que perdeu no último jogo pro Chicago Bulls, vai jogar em casa contra o Orlando, que vem de derrota em casa pro Utah Jazz. O Knicks é bem favorito. Chicago Bulls e San Antonio Spurs é um jogo bem equilibrado. O Chicago, que acabou de vencer do New York Knicks, vai jogar em casa contra o Spurs também, que é um timaço, tendo o alienígena, o Embayama. Depois tem Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, o Memphis sem o Jamoran e o Mavericks sem o Doncic e aparentemente também sem o Kyrie Irving. Então, se não jogar nem o Doncic nem o Kyrie Irving, o Memphis é bem favorito. Se o Kyrie Irving jogar, tem jogo, até porque o Memphis está sem o Jamoran. Se não, lógico, esporte é muito imprevisível, o futebol é imprevisível, o basquete a mesma coisa. Então tudo pode acontecer. Mas se não tiver nem Doncic, nem Kyrie Irving, a tendência é que o Grizzlies vença. Depois tem Minnesota e Clippers, jogo interessante, porque vai ser o segundo jogo do Kawhi Leonard, né? Depois que ele voltou de lesão. Jogo bem interessante. Depois tem Sacramento e Miami. Sacramento vindo de uma grande vitória. Miami do último jogo que foi atropelado em casa pelo Utah Jazz. Então o momento é do Sacramento. E é esse o último jogo, né? Pra hoje, nessa madrugada de hoje pra amanhã, de segunda pra terça. Beleza? E é isso então. Deu pra passar aí por todos os jogos
de ontem, né? E ainda destaquei esses principais de hoje. Ah, só deixa eu destacar aqui, se eu fosse para indicar, qual jogo eu indicaria para assistir? Esse Philadelphia Phoenix Suns é bem interessante, vai ter ali, se os principais jogadores jogarem, né? Eu não sei se alguém vai ser poupado ou não. Vai ter ali o Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, do outro lado Kevin Durant, Devin Booker, então parece ser um jogo interessante. Esse Toronto e Milwaukee, ainda mais com o Toronto em casa, o Toronto com bons jogadores, o Milwaukee que acabou de perder para o Portland é interessante. Esse Chicago contra o Spurs é bem interessante, o Chicago vai jogar em casa, vem de boa vitória contra o Knicks, então um jogo bem interessante também. Esse Minnesota e Clippers também é bem interessante, o Minnesota em casa, vai ser o segundo jogo do Kawhi, então interessante. Se eu fosse destacar os principais jogos seriam esses: Minnesota e Clippers, Chicago e Spurs, Toronto e Milwaukee Bucks, e Philadelphia e Phoenix. São para mim os quatro principais jogos para hoje. Beleza? E é isso então. Gostou principais, não, os quatro melhores. Se eu fosse indicar para assistir o jogo aqui, são duas equipes que podem protagonizar um jogo interessante. Basicamente é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!